Prezados amigos, irmãos, queridos, companheiros, bom dia. Nos encontramos aqui no Recanto da Prece, Grupo Espírita Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, apóstolo de Sacramento. Estamos aqui reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o governador espiritual do nosso abençoado planeta Terra. Jesus, o divino amigo médico das almas, é o anjo guardião da humanidade. Sabe lá o que é isto? Termos nosso Senhor Jesus Cristo como guia, o nosso guia espiritual. Então, nós teceremos algumas considerações em torno daquele Consolador prometido por Ele, anunciado de que Deus enviaria em nome dEle o Consolador, que realmente foi estabelecido na Terra em 18 de abril de 1857, quando o apóstolo de Lyon lançou o livro básico, a obra básica, a pedra fundamental daquele Consolador prometido por ele, que é o Espiritismo cristão. Quando Kardec lança em Paris a obra máxima da doutrina espírita, né, ficou ratificado o que Jesus havia prometido há 2000 anos atrás. Nós temos na Terra o cristianismo redivivo, né, desde 1857. É um marco, este ano, comemorarmos os 160 anos de O Livro dos Espíritos. Tudo que nós precisarmos na vida, nós encontramos nas 1018 questões, perguntas do codificador, a espiritualidade maior, uma falange de espíritos sublimes, respondia Allan Kardec. Allan Kardec, podemos dizer, com as perguntas do Livro dos Espíritos, é o médium da humanidade, um médium do Cristo, um médium divino, que a humanidade, a pergunta do homem da Terra, da humanidade, são as questões que Allan Kardec, intuído pelo Senhor, formulou a espiritualidade. E as respostas é aquilo que precisamos, que o homem precisa para o seu caminhar na vida eterna. Encontramos aquilo que precisamos, né? A gente sabe de tudo. Quando Jesus anunciou o Consolador, entre outras coisas, ele disse assim, que ele vos ensinará todas as coisas. Mas é tudo mesmo que o homem quer saber e precisa para a resolução dos enigmas da vida, a gente encontra na fantástica obra de Allan Kardec. Tudo que existe de espiritismo está aqui, em síntese. Então é um prêmio para a humanidade. A humanidade está rica, milionária, porque tem o espiritismo na Terra. É aquele Consolador, como diz Emmanuel, parece que em Seara dos Médiuns, o espiritismo é novamente o Senhor conosco, é Jesus na Terra. É o
Cristo, bilhões de anos, mais velho e mais sábio e mais amoroso do que nós. Estamos rastejando um vermes perto do divino amigo, co-criador do planeta Terra, da escola planetária que habitamos, como de maneira extraordinária nos explica isso Emmanuel no livro A Caminho da Vida, a Caminho da Luz. É uma síntese biográfica do planeta, desde a formação geológica. A Caminho da Luz, Evolução em Dois Mundos, de Emmanuel. Livros que desdobram as questões de O Livro dos Espíritos. Toda a obra de Francisco Cândido Xavier desdobra a codificação kardeciana. E com uma vantagem, tem uma conexão direta com Jesus, o divino amigo. Então nós vamos, neste nosso encontro de manhã, aqui no Recanto da Prece, Euripe Barçanufo, tecer algumas considerações a respeito do Senhor, qual a função e a finalidade dos Espíritos puros, né? De Deus, o Pai Criador, o Universo, Allan Kardec, o enviado para a revivescência do cristianismo, e Chico Xavier. E alguma coisinha sobre nós, um tiquinho, como falamos lá em Minas Gerais. Então, gente, nós, né? O universo, Deus, Pai Criador, com a doutrina espírita, amplia-se a visão nossa sobre tudo, né? Nós somos o nosso sistema solar. A Terra é um dos planetas mais atrasados da família do sistema solar. Então é infinito. O Cristo, Senhor nosso, é o Espírito puro, não é? A função, a gente vê no Livro dos Espíritos, são os intermediários, executam as leis do Pai Criador. Os Espíritos puros são co-construtores dos sistemas siderais, sistemas galácticos. A humanidade não tinha essa notícia sobre Jesus. Até a chegada de Kardec, pouco sabia sobre a função de Jesus, de espíritos puros. Então são espíritos que executam as leis de Deus, co-criam os planetas. E nós temos Allan Kardec, né, que é aquele missionário para organizar o que Jesus havia prometido sobre o Consolador na Terra, que é o Espiritismo cristão. É a revivescência, a função, a finalidade do Espiritismo, como diz Emmanuel, é traduzir os textos sagrados. O Espiritismo traduz a Bíblia. Diz Emmanuel que toda a verdade está na Sagrada Escritura. Mesmo o Velho Testamento, Novo. Então a doutrina explica, né? Troca em miúdos para nós, a humanidade. É uma das funções deste grande missionário. O Chico é aquele espírito responsável de dar sequência à codificação kardeciana. Então nós, no Livro dos Espíritos, vamos meditar um pouquinho sobre os espíritos puros,
né? Os da primeira ordem são os espíritos superiores que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua aproximação de Deus, a pureza de seus sentimentos e seu amor ao bem. São os anjos ou espíritos puros. Sequenciando, são os mensageiros, ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal, da questão 103 do Livro dos Espíritos. A nossa casa planetária, né? Abençoada Terra, planeta abençoado. A coisa está meio complicada, mas é o período de transição, no clímax do período de transição, está atravessando a humanidade. Quantas vezes presenciamos pessoas, repórteres, chegarem para Chico Xavier: o que o senhor acha do final dos tempos, fim do mundo? O Chico sorria e falava assim: estamos vivenciando o final dos tempos de iniquidades, vai melhorar demais. Mas agora é o período de seleção. É a peneira, uma mais grossa, uma média, uma fininha. Porque o Senhor não permite mais que continuemos. A gente encontra nos livros de André Luiz que há mais ou menos 10.000 anos, milhões de espíritos da Terra estão reencarnando, desencarnando, indo e voltando sem progresso moral espiritual algum. Mas agora não, encerrou esse ciclo. A função do terceiro milênio é selecionar, porque a humanidade tornar-se-á uma humanidade de regeneração. Então agora é o momento. A função, a principal finalidade desta escola planetária, não é? É receber espíritos que transgrediram as leis de fraternidade. Ou seja, nós somos uma classe de alunos repetentes. O nosso boletim é tudo com tinta vermelha. Abaixo de 4,8. E da agora para frente, quem tirar a nota com tinta vermelha não se matricula mais nesta escola. O governador não permite. Os alunos estão... não vai na aula, só quer feriado, né? Não trata bem os professores e as professoras. Apedrejam as escolas. Vai continuar? Não vai. É o período do expurgo. Terminará por pouquinhas décadas da agora para frente. Vai virar uma maravilha. Então serão... Emmanuel fala no livro Consolador, Denise. Emmanuel fala: os espíritos renitentes no mal serão compulsoriamente alijados do planeta. Está lá no Consolador. E no final da Gênese, com Kardec, eles explicam. Serão levados para mundos mais novos do que a Terra, mais atrasados. Quem não cumprir deveres e obrigações da agora para frente, vai ser convidado a fazer um passeio de uns 10.000 anos, ou 15, num planeta, em planeta 10.000 anos ou 15, mais atrasado que a Terra, já pensou? Cuidado, tenhamos cuidado. Então realmente somos alunos que devemos matéria na escola da vida. Mas os benfeitores espirituais, pela mediunidade luminosa de Chico Xavier, vêm nos alertar, esclarecer e, sobretudo, consolar. Este livro Chico recebeu na Fazenda Modelo.
Confiemos, meu filho, confiemos em Deus, a bondade da vida. Na bondade da vida, as lutas passam, sombras se desfazem, obstáculos desaparecem, o amor fica. Coragem, meu filho. A terra é um campo de lições, repetimos sempre. E no quadro de experiências em que o mundo nos localiza, a criatura caminha para diante de problemas em problemas. De problemas em problemas. Olha o conselho salutar dos mensageiros espirituais por Chico Xavier. Na verdade, quem define os problemas e quem decide sobre o que há de ser, não somos nós, forças imponderáveis, representando a vontade divina, podem mudar o curso dos mundos num só instante. E nossa vida, que não passa de uma voz entre milhões de vozes, pode, num átimo de tempo, sofrer profundas e inesperadas alterações. Quando a hora crítica surgir conosco, no âmago de nossa alma, com um dos nossos amados filhos, se não podemos fazer nada, entreguemo-lo a Deus, que tudo programar o amanhã é nossa obrigação. Entretanto, o divino poder guarda para si o direito de aprovar ou desaprovar, aceitar ou modificar. Aguardemos. Deus tudo pode. Tem situações que a gente tem que pôr na mão de Deus. Ninguém, absolutamente, espírito algum, permanecerá eternamente estacionário. Regressão não existe. Pode estacionar algum tempo. No livro Libertação, Gregório ficou 900 anos nas regiões infernais do mundo inferior, espiritual. Mas é temporário. Estudando o livro dos Espíritos, nós chegamos à seguinte conclusão, que nós da Terra somos alunos primários em matéria de evolução espiritual. Primário mesmo. Mas a destinação, Harvey, Sorbonne, espiritualmente falando, tranquilamente, seremos espíritos elevadíssimos. O Espiritismo veio para reviver os ensinamentos de Jesus. E essa é a grande verdade. Que é Deus. Olha a doutrina nos esclarecendo. Aqui é um vídeo que nós não vamos passar. Então, a primeira pergunta do codificador, a espiritualidade, é sobre isso. Que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E desdobrando a codificação, nós temos o prêmio, porque é um prêmio a presença de Francisco Cândido Xavier na Terra, não é? Que nasceu em 2 de abril de 1910. E quantas vezes sorrimos com ele, quando ele dizia: eu agradeço muito a minha mãe de ter me segurado na barriga mais um dia, porque com a tarefa que eu tinha com o livro espírita, eu não podia chegar na Terra no dia 1º de abril. Graças a Deus, a Dona Maria segurou ele, né? E 2 de abril de 1910 ele nasceu. E uma vez eu caí na besteira e falei: ei, Chico, mas e a minha sina? Conta para nós, meu filho. E eu, Chico, cheguei aqui no dia dos mortos. Ficou com tanta dó de mim que falou assim: não, meu filho, agora é carneiro, né? Não é César. Falei que nada, é duro deixar de ser César.
desdobrando, comentando a codificação de Allan Kardec, como a obra de Kardec comenta a Bíblia Sagrada, sequenciando a codificação, nós temos a obra de Chico Xavier. Neste fantástico livro, no capítulo 1, não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino. A melhor definição sobre o Espírito nós vamos ver agora, de cuja essência partilhamos nós em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria. Olha a definição do Espírito. Somos isto aqui, queridos companheiros, não é? Raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Não existe um rompimento da criatura para com o Pai Criador, não é? Tem um cordão umbilical. Somos vermes, mas filhos de Deus. E os mensageiros, pela mão de luz de Chico Xavier, continua da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica. O infinito é para lá e para cá, para cima e para baixo. Tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Costumamos lembrar que é o seguinte: nós, os espíritas cristãos, estamos com o mapa da mina na nossa mão. Não tem perigo de perder, não. Isso é seguro. É a bússola. Indica o norte. Com certeza. Não acreditava que eu tinha jeito. Me tornei espírita, me aproximei dos postulados do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo Espiritismo. Eu sei que eu tenho jeito, sim. Tem as reencarnações. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Existe o livre-arbítrio. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, e é na marra. Sorrindo ou chorando, vai colher. Plantou joá bravo, não vai colher maçã argentina, não é? Semeou espinho, vai colher espinheiro. Então a obra do Chico é tão fantástica, comemorando a obra básica da doutrina Emmanuel, pelo Chico, nos oferece esse primor de livro, Religião dos Espíritos. Então Emmanuel escreveu este livro comemorando o centenário do Livro dos Espíritos. Mas o centenário não é em 1960. O centenário foi em 1957. Mas no próprio prefácio do livro, Emmanuel fala que de há muito tensionava escrever o livro. Ele queria ter escrito em 57 em Pedro Leopoldo. Mas os testemunhos que Francisco Cândido Xavier, o apóstolo do Senhor, eram tão grandes que não teve clima espiritual para que a espiritualidade, por Emmanuel, trouxesse um livro comemorando o centenário do Livro dos Espíritos. Assim que o Chico chegou em Uberaba, em 5 de janeiro de 1959, o Emmanuel já começou a obra, na primeira lição. E, comemorando o segundo livro da codificação, o Emmanuel nos brinda
com Seara dos Médiuns, né? Com Seara dos Médiuns. É um livro que ele escreveu comemorando o centenário. Então, nestas obras do Emmanuel, por exemplo, do Livro dos Médiuns, cada lição do Seara é de uma questão ou item de uma pergunta do Livro dos Médiuns. Assim também com Religião dos Espíritos. E do ponto de vista religioso, filosófico, científico, ele deixa. Porque filosófico, científico vai, não é? Agora, a parte moral, espiritual, evangélica, religiosa, isso é sideral, isso é universal. E comemorando o terceiro livro da codificação, o Emmanuel, o terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Comemorando o Evangelho, Emmanuel nos presenteia com este fantástico livro, né? O livro da esperança. Quando estava no prelo este livro, o Chico e a Dalva, presidente da SEC, da Comunhão, pediram ao Joaquim Alves, desenhista emérito, fazer uns desenhos para a capa do livro. Ele fez, acho que 5 desenhos. Levou lá em Uberaba, apresentou para o Chico, expôs na mesa assim, e falou: Chico, eu trouxe os desenhos do livro da Esperança. Você vai escolher uma para ser a capa. O Chico falou: não, senhor, você mesmo é que escreve, você é um grande artista, eu não vou... Não, Chico, escolhe. Não, ficou aquilo. E o Chico: não, você que escolhe, Jô. Aí o Chico foi saindo, passou perto da mesa. A hora que chegou neste desenho, o Chico parou, ficou olhando e falou: gente, olha aqui que coisa, olha aqui, o Evangelho tapou os espinhos das rosas. Na hora o Joaquim Alves: eu sabia que você ia escolher. Aí ficou essa capa. Depois eles tiraram esta capa. Nós não sempre eu falava quanto, mas não podia ter trocado. Eu contei para eles a história e agora foi lançado e nós esquecemos de pôr, não temos aqui, né? Agora foi lançada uma edição com a capa nova e voltou essa capa atualizada. Nós temos o livro, mas está lá embaixo. Eu esqueci de colocar ele aqui, cara. E o livro da codificação, Céu e Inferno, Emmanuel nos premia com justiça divina. Livro fantástico, todos os livros, 500 livros, né? Justiça divina. Tem uma mensagem aqui em Justiça Divina que o Emmanuel, em 1961, que ele psicografou, foi inserida num livro. Ante os mundos superiores, a idade da gente seca a boca, né? Mas é uma bênção, né? 80 e tantos de quilometragem, né? Ante os mundos superiores. Nessa lição, Emmanuel fala assim: a Terra também será um deles. Ele afirma, não põe no condicional. A Terra também será um deles, mundos superiores, como instância divina, ele diz assim. Só que aí, Carlos, de repente ele fala assim na mensagem, pode pegar o livro, mas não sabemos o preço que pagaremos pela promoção. Tem um preço. O Brasil é a pátria, é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas tem um preço para nós, os brasileiros. E nós, os brasileiros, temos mania de bater no peito, o Brasil é nosso. Uma vez vimos o Chico falar assim, o Brasil é a pátria do Evangelho da humanidade inteira.
Vocês estão achando o quê? Brasileiros mesmo? São só os índios. Isso é o Chico. E é verdade. Mesmo da África, da Ásia, da Europa, não sei de onde. Tem uma mensagem de Militão Pacheco, no Espírito da Verdade, o livro. O Espiritismo pergunta. O mentor conta lá para nós já habitamos para tudo quanto é canto da terra. Já balbuciamos todos os idiomas. Olha, quem somos? E nós temos, com a mediunidade do Chico, a Gênese de Kardec, temos a Caminho da Luz, que já falamos, né? Temos o segundo livro que o Chico psicografou, Cartas de uma Morta, da mãezinha dele, que a Dona Maria João de Deus conta a viagem nos planetas do Sistema Solar, deu um pulinho em Marte, em Saturno. Quando eu estava lendo o livro, ela disse que ia em Saturno, Júpiter, muito mais evoluído do que a nossa Terra, já espíritos felizes. Eu pensei assim, eu quero ver a trajetória da viagem. Nós íamos de São Paulo para Campo Grande à noite, eu fiquei embevecido na janelinha olhando as cidades lá embaixo. Que coisa linda! Então, naquela época, eu lendo Cartas de uma Morta, 1965, quando ela fala que ia a Saturno, eu falei, eu quero ver o percurso da viagem. O mentor, o anjo da guarda dela, fala, concentra, pensa, concentra. Pensa em Saturno, pensa em Deus. Eu já estava em Saturno, perdi a viagem. Então, nós estamos falando aqui, todas as latitudes do planeta Terra pode estar nos vendo e ouvindo, não é mesmo? Ô Carlos, espera aí. Queridos companheiros, queridas irmãs, espera aí. A nossa eletrônica aqui no plano físico está andando de tartaruga perto da eletrônica do mundo espiritual. Quando nós fazemos o culto do Evangelho, uma reunião abençoada na casa espírita, nós não imaginamos a extensão do trabalho espiritual que está sendo realizado. Às vezes um culto no lar, uma reunião simples, ela é gravada como está sendo aqui e jogado para colônias, mas o melhor ainda é que é jogado com megafones lá para baixo, nas regiões umbralinas, para socorrer, libertar criaturas dezenas e dezenas, centenas de anos, presas sob o jugo dos obsessores. Olha a função de uma reunião religiosa. No Libertação, quando eles conseguem fazer uma prece na casa da Margarida, obsediada, eles colocaram 60 obsessores nela. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Mas quando os benfeitores conseguem fazer uma prece, a casa fica iluminada. E acorrem centenas de espíritos do umbral e os benfeitores libertando, levando para reencarnar. Valorizemos essas nossas reuniões, gente. Isso é uma coisa de Deus na Terra. E então nós aproximamos do Chico em 63, ouvindo tudo aquilo e vendo, resolvemos fazer anotações. E fizemos o primeiro livro em 86. Nós fizemos as simples anotações do Encontros com Chico Xavier. Depois fizemos estes dois outros, e o Celso conosco. Depois o Celso desencarna. Nós tivemos intuição, pedido da espiritualidade. Lições de luz, anotamos os nossos encontros do Celso, eu com o Celso, Celso e eu, com Chico Xavier. E agora, comemorando os 30 anos do encontro, nós fizemos uma revisão no livro e fizemos esta edição, que nós trouxemos alguns exemplares, com mais uns casos inéditos. Então, meus queridos amigos,
queridos irmãos, esta é a nossa ideia neste encontro, que nós agradecemos de coração o convite do Carlos, da equipe aqui do Recanto da Prece Uri Barçanufo, para realizarmos. E nós temos as lições do Chico, né, que a missão dele foi desdobrar a codificação kardeciana, a tarefa dele e de Emmanuel, que, segundo o Chico, segundo o próprio Emmanuel, o senador Publio Lentulus, que foi na época de Jesus, o Emmanuel, está novamente na Terra. Porque desde que nos tornamos espíritas em 63, volta e meia a gente ouvia o Chico falar com repórteres ou conversas. O Emmanuel fala que na última década ele vai reencarnar. Quando foi aproximando o final, aí ele falava, o Emmanuel tem me dito que assim que eu chegar lá, ele vem para cá. E ele ainda aponta para mim e fala assim, e vai ser muito bom, sabe? Porque você vai ver o tanto que é bom a ser chamado a todo instante, a toda hora. Então, segundo Chico e Emmanuel, ele já está entre nós, né? Vai ver que está assim, a coisa aperta para ele. Chico Xavier, me socorre, né? Compreensões. E qual será a atribuição deste apóstolo? Como é que aluno de curso primário vai saber as atribuições dos diretores, reitores lá de Harvard? Não tem jeito, é impossível. Então ele está aqui na Terra. Ele começou no Brasil em 1500, como Padre Manuel da Nóbrega. O primeiro livro escrito no Brasil foi o Emmanuel que escreveu. Estava reencarnado como Padre Manuel da Nóbrega. E nas comunicações com os benfeitores pela psicografia do Chico, a gente encontra lá o Emmanuel falando da missão do Brasil, da cristianização do Brasil. E o Emmanuel é um dos mentores desta cristianização do Brasil. O próprio Emmanuel, falando do Brasil, ele fala assim, é preciso arranjar espírito para o gigante. Ou seja, o cristianismo no Brasil, a tarefa dos brasileiros cristãos é essa, é amparar os outros povos. Emmanuel fala isso no prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Emmanuel afirma lá no prefácio do livro que o Brasil equilibrar-se-á de tal maneira que vai assistir materialmente as nações mais pobres, materialmente. E realmente já está... Quantas colônias de inúmeros países tem aqui no Brasil? E a missão precípua, principal do Brasil cristianizado é o amparo espiritual aos todos os povos do planeta. Mas então Emmanuel fala que o Brasil vai equilibrar, mas será? Mas claro, gente. Como diz o Dr. Haroldo Dutra, Emmanuel não engana, só se me cortarem o pescoço, diz o Haroldo. Emmanuel e Chico não enganam. O Brasil vai ser uma beleza. Vamos parar de ficar com ideias derrotistas sobre administrações. São os nossos chefes, é preciso orar por eles. Vamos administrar o que nos cabe e orar por... Gente, as autoridades, os homens são transitórios. Com toda essa dificuldade, olha que cidade abençoada, Campo Grande, que maravilha. E tem um programa televisivo, Brasil Visto de Cima, que maravilha, que já existe, não preocupa, mas as administrações, gente, nós temos o governo que merecemos, é preciso orar para os governos.
E o Emmanuel está reencarnado, né, para ajudar o Brasil. Eu fico pensando assim, eu cá comigo, um carneiro tosqueado. Qual que será? Qual que será a atribuição que Jesus delegou a Emmanuel? Porque ele delegou o Brasil, Jesus, a um anjo, a Ismael. Não ficar com medo, não. O Brasil está sob os auspícios de Ismael, um anjo que Jesus delegou a ele. Está lá no Brasil, pátria do Evangelho. Meditemos e estudemos a conversa de Jesus no livro com Ismael, quando ele pede a Ismael para ser o diretor, presidente espiritual do Brasil. Entre outras coisas, Jesus pede para ele. Vou até tomar uma aguinha aqui. Querem ver quem somos? Quem são os brasileiros? Jesus explica quem somos, quem são os brasileiros. Ele pede a Ismael, o anjo, protetor do Brasil: meu filho, faz assim, recebe na pátria do meu cruzeiro aqueles filhinhos meus mais sofridos, que moram nas colônias espirituais mais próximas da crosta. Que esferas habitacionais espirituais são essas? As regiões umbralinas. Então Jesus pede isso. Conclusão: o Brasil é um hospital de Nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá no Brasil, o coração do mundo. E todo mundo vai sarar. Quem for renitente, não quer tomar remédio, joga fora, não sei o que, vai para um reformatório. Então Emmanuel está conosco. E nós temos feito o seguinte: gente, vamos fazer como os religiosos, vamos fazer uma corrente, vamos fazer uma prece assim para Jesus e para Deus. Ó Deus, Pai de bondade, ó Jesus, faz para Jesus, pelo amor de Deus, Senhor, manda o Emmanuel lá para Brasília. Carlos Sanches, e não vai dar outra. Agora não vamos pensar que ele vai ser o presidente da República, não é isso. Calma lá. Já tem muita gente, grandes espíritos, retilíneos de conduta, de caráter, reencarnado e atuando no Brasil para ajudar Emmanuel. Correção, disciplina, ordem. E não adianta. Quem faz dívida está enfermo. Emmanuel, no livro Leis de Amor, explica: na crosta planetária, quem usa os membros para o mal já chega no plano espiritual deficientes. Tem que reencarnar depois mutilados. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Nós somos, Maria João de Deus fala em Cartas de uma Morta, nós somos o que pensamos. Por isso que Emmanuel nos premia com uma cartilha falada lá no plano espiritual. Tem um tipo de uma cartilha falada lá no plano espiritual. Emmanuel materializou ela aqui para nós. Pensamento e vida. Olha lá. Emmanuel, pensamento e vida. Onde nós moramos? O Emmanuel fala assim: casa mental. Gente, nós somos espíritos eternos. Mundo normal primitivo, está no livro dos Espíritos. É a outra dimensão, aqui é transitório. Aqui é um mundo espiritual, mas condensado. A gente, para vir para cá, precisa dos 9 meses no claustro materno.
Mas há muito mais fecundação, ouvimos isso do Chico, espiritual do que material. Temos tudo nas mãos com o espiritismo cristão no planeta. A humanidade está trilionária, como repetimos, não porque tem o espiritismo na Terra. Não sabem o que estão perdendo aqueles que não se aproximarem dos postulados espíritas. E a obra básica destes postulados é Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier. Não é que nós outros não temos valor. Como muito bem fala Martins Peralva, da União Espírita Mineira. Colaboramos. Nós somos uns riachozinhos, um córrego, um ribeirão, um riozinho mais largo, levando para o grande rio. A obra básica que revive o evangelho de amor e sabedoria de Jesus é Allan Kardec e Chico Xavier. É aquele que nasceu em Lyon e nasceu em Pedro Leopoldo. Aí nós temos segurança. Se eu for vou estudar os livros que o Carlos Sanches fez, mas nem dou bola para o livro de Kardec e Chico, é claro, eu vou retirar o que ele pôs ali deles, do Evangelho, mas espera aí. O Adelino da Silveira de Mirassol, que escreveu vários livros sobre o Chico, uma ocasião ele ia a Uberaba, ele sempre ia a Uberaba. Teve uma vez que eu estava preparando para ir a Uberaba, chegou uma companheira e falou assim: meu filho, Adelino, mas que tanto que você vai lá em Uberaba? Para que isso? O Chico já está cansado, quase não está dando conta. O Chico não está dando conta nem de falar. O que você vai fazer em Uberaba? Denise, o Chico, diz o Adelino, que ele olhou para ela e falou assim: olha, minha senhora, se eu posso beber na fonte, por que eu vou ficar bebendo água tisnada no rio? Depois repetiu esse fato, mas outra vez, então você vai, vou lá, ouvi o Chico, mas não está dando conta de falar, vou lá, o silêncio do Chico, vou ouvir o silêncio do Chico. Gente, vamos fazer uma entrevista com o Chico Xavier? Acho que dá tempo, né? 7 minutos, não dá? Pode fazer? É melhor entrevistar o Chico do que o Carneiro, Sanches, né? Vocês ficam trazendo idosos aqui para falar? Vamos lá. Trecho de entrevista com Chico Xavier. Nós colocamos essas questões no nosso livro. É uma entrevista de Dr. Elias Barbosa, no livro do IT. Qual a sua missão pessoal, Chico? Sinto-me na maravilhosa máquina de serviço espírita à feição de insignificante peça de emergência, precisando repelões e consertos constantes pelas imperfeições que traz. A gente elogiasse o Chico, na hora ele dava o troco, né? Sou um cisco. Eu tô num rio, é uma pedra que os espíritos usam para pisar e atravessar para o outro lado. Eu sou uma pedra do rio. E a sua missão, Chico? Você é um missionário para o espiritismo. Qual é a sua missão? Corrigir meus defeitos e fazer aos outros o que desejo para mim mesmo. É a luta íntima constante, não é? Ama a vida, Chico Xavier? Eu adoro essa resposta. Como não? A vida é a presença divina em toda parte. A pessoa pode procurar a morte, mas da vida ninguém foge. Se procuramos a morte, a vida vem mais amarga, né? Mas para corrigir, remédio amargo, cirurgia sem anestesia, né? Como encara a morte, Chico Xavier? Mudança completa de casa, sem mudança essencial na pessoa.
É o espírito. Gente, nós somos espíritos corporificados num uniforme, numa roupa orgânica. Ou seja, reencarnados. É luxo estar reencarnado, com toda a nossa imperfeição, numa roupa orgânica. Que matéria, que roupa, tecido. É inigualável a roupa orgânica. É um presente estar no corpo físico. Estar no corpo físico, na vida material, é um presente. Os espíritos escreveram pelo Chico que as coisas materiais para o reencarnado é o material didático na escola da vida para amealhar recursos para a vida eterna. A cultura é essencial para uma pessoa ser médium. A mediunidade pode manifestar-se através de pessoa absolutamente inculta, mas os bons espíritos são de parecer que todos os médiuns são chamados a estudar a fim de servirem com mais segurança. Se já tem a mediunidade aflorada e boa, imagine se ele estudar. Lá no livro dos médiuns, Sócrates explica: a mediunidade está pronta, aflorou. Apenas aí o mentor fala assim: tá resolvido? 1000 problemas o aguarda. Aí entra a disciplina, a luta para melhoria moral, não é? Pretende atingir novos objetivos, senhor Chico Xavier? Quais seriam eles? Grande misericórdia me fará a providência divina, permitindo-me a possibilidade de continuar trabalhando e aprendendo. Graças a Deus Ele está conosco. Né? Nós estamos assim, nós está aí que nem o Emanuel. Chico, pelo amor de Deus, ajuda a turma do Recanto da Prece aqui em Campo Grande, ajuda, Chico. Lá em Uberaba, Chico, o povo não está... Coitado do Chico. Por que escolheu Uberaba para residir, Chico? Os benfeitores espirituais me auxiliaram a escolher Uberaba, o clima e ambiente como sendo até agora o mais adequado à minha saúde física e trabalho espiritual. Tem muito mais coisas na saída do Chico para Uberaba. Testemunho, só Chico e Deus é que sabe. Deixar a terra, família, tem que mudar. Pretende-se mudar outra vez, Chico Xavier? Subordina o futuro aos desígnios da vida superior. Quando tem férias, Chico? De raro em raro, alguns dias de relativo repouso físico. Quanto tempo? Nunca mais de uns 20 dias por ano. Gosta de literatura? Ora, qual os seus escritores preferidos? Aí uma grande orientação para a gente. Esta resposta do Chico é fantástica. Admiro todos os escritores bastante corajosos para esquecerem conveniências personalísticas, procurando escrever em auxílio real de seus leitores. É um patrimônio essa resposta de Chico. Defina, por favor, o que é um médium, o que é psicografia e como explica a existência de Deus. Antes de encerrar, a resposta sobre a primeira. Acreditamos que para melhor esclarecimento sobre médium e mediunidade, as obras de Allan Kardec devem ser consultadas e estudadas. De capa a capa, o livro dos médiuns, pelo amor de Deus. Explicando, desdobrando, a turma lá das alturas nos entrega nos domínios da mediunidade, seara dos médiuns, mecanismo. Temos tudo nas mãos e queremos orientação. Quantas vezes vimos lá no Chico grupos ou pessoas chegar a pedir orientação? O Emanuel disse que
de orientação nós estamos cheios, falta intérpretes. E agora, para encerrar, a resposta do Chico sobre Deus. Pedir ele para definir sobre Deus. Então nós vamos encerrar. Vamos ver como Chico fala de Deus. Com todo o nosso respeito aos entrevistadores, devemos dizer que solicitar de nós uma explicação sobre Deus é o mesmo que pedir a um verme para que se pronuncie quando há a glória e a natureza do sol. Embora o verme, se pudesse falar, diria com toda a certeza da veneração e do amor que consagra ao sol que lhe garante a vida. Chico Xavier. Queridos companheiros de Campo Grande, aqui do Grupo Espírita Recanto da Prece de Barçanu, a nossa gratidão profunda por tanto carinho e amizade que nós temos recebido aqui. Vamos voltar para Uberaba rebastecidos e o contente cheio. Deus lhes pague pelo acolhimento. É o que nós queríamos nesta manhã. Abençoada esta reunião em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado.